Olá, boa tarde. Agora 1h e mais 16 minutos. O Direto da Redação está no ar. Começamos o Direto de hoje com uma ótima dica para você. Foi montada no Shopping Rio Claro uma casa totalmente sustentável. Veja só. Uma sala, um quarto e uma cozinha. Uma casa montada dentro do Shopping de Rio Claro. Mas essa tem um grande diferencial. O sofá, a mesa, as cadeiras e até a cama. Tudo feito com material reutilizável. A maioria desses móveis foram feitos com pallets, mas também existem caixas de frutas, caixas de leite, garrafas, roupas e móveis que foram descartados. Nos detalhes da mesa foi utilizado filtro de café. Nas almofadas, o bom e velho jeans. Deixaram um espaço alegre e aconchegante. Já mandei para a minha lista de contatos os materiais que eu precisava, então teve muita gente envolvida nisso, todo mundo ajudou, então acho que posso considerar que 80% de Rio Claro ajudou em alguma coisa, cedendo, tem os patrocinadores também que ajudaram bastante, e aí foi só a mão na massa mesmo. Essa foi uma parceria do Ateliê de Artesanato Arte Natural com o Shopping de Rio Claro. A ideia é abordar um assunto muito polêmico hoje, o meio ambiente, e mostrar o jeito sustentável que todos podem viver, colocando a mão na massa e não só apenas falando em ecologicamente correto, e sim agir. O foco principal que me levou a fazer esse projeto foi esse, tá? A necessidade não só de falar em sustentabilidade, mas também de colocar a mão na massa de fazer a sustentabilidade. Porque é muito bonitinho, né? É sustentável, ecologicamente correto, mas e o fazer? Então vamos pegar um produto e vamos transformar ele em algo produtivo dentro de uma sociedade. Então o foco principal foi realmente esse. Mostrar para as pessoas que muitas coisas dá para ser reaproveitada, né? E aí a gente não joga fora muitas coisas que acaba atrapalhando o meio ambiente, né? Então as pessoas conseguem aproveitar retalhos, aproveitar madeiras, até portas de guarda-roupa ela consegue fazer arara. Então a parceria com o ateliê foi muito importante para mostrar para as pessoas essa conscientização, né? A Casa Sustentável ficará montada até o dia 28 de fevereiro, aberta para a visitação do público. Além disso, as pessoas poderão comprar as peças e levar para casa um móvel ou enfeite. É uma casa totalmente habitável. Aqui nós não temos a parte de hidráulica e elétrica, mas isso é super fácil para quem tiver um espaço, né, já vai estar com essa parte formada. Então, montou os móveis, é só colocar dentro da casa e pode entrar para morar. Fica a dica. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro para esta sexta-feira. Atendente de balcão, auxiliar de cozinha, balconista de açougue, cozinheiro de restaurante, desenhista, projetista mecânico, lavador de veículos, office boy, operador de caixa, pizzaiolo e porteiro. Os interessados devem procurar o PAT na Avenida 3, número 536, no centro. É preciso levar documentos pessoais, carteira de trabalho e o número do PIS. E falando agora de carnaval, amanhã sábado é dia de ensaio geral aqui na TV Claré. A partir das 2 da tarde, você é nosso convidado especial. O tema do programa será Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Representantes das 4 escolas de samba de Rio Claro estarão presentes falando do trabalho nessa reta final para o desfile de 2014. Além do bate-papo sobre carnaval, ainda tem boa música para animar você aí de casa. O ensaio geral é amanhã, às 2 da tarde, aqui na TV Claré. Eu conto com a sua participação. Bom, e agora a previsão do tempo. A sexta-feira começou com o céu aberto e ensolarado na região, mas ao longo da manhã veio aumentando a nebulosidade. Durante a tarde deve aumentar as nuvens, podendo chover no início da noite. Amanhã, sábado, essas áreas de instabilidades continuam espalhando muitas nuvens em São Paulo. Pode chover várias vezes ao longo do dia. Hoje, mesmo com o tempo nublado, o calor continua. Em Rio Claro, a mínima foi de 18 graus e a máxima fica nos 32. Em Limeira, a mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar nos 34. Em Cordeirópolis, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Bom, e agora é hora de falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde aos amigos de casa. A gente começa com o Paulistão, então? Isso, começamos com o Paulistão. A rodada vai ser toda no final de semana, a 10ª rodada do Paulista da Série A1.
O Rio Claro, por exemplo, tem uma vida difícil, hein, Poliana? Timão. Vai encarar o seu Timão lá no Pacaembu. Mas vamos dar uma olhada na tela, a gente tem todos os jogos desta 10ª rodada. Vamos lá. Paulistão 2014, 10ª rodada, jogos começando amanhã às 4 da tarde, Penapolense e Ponte Preta. Às 5 tem Osasco, Audax e Oeste. 6h30 da noite o Bragantino pega o 15 de Piracicaba, o Mogi Mirim recebe o Ituano. E às 9 da noite no Pacaembu tem Corinthians e Rio Claro. No domingo, 4 da tarde, o São Paulo pega o Santos, é o clássico Sansão. 6h30 tem Paulista e Atlético Sorocaba, Linense e São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. E a Portuguesa pega o Comercial. Na classificação temos o grupo D com o Palmeiras liderando a melhor equipe da competição com 23 pontos, seguido do Rio Claro que tem 15, é o segundo colocado. Depois vem Bragantino com 13, Mogi Mirim com 12 e Oeste ao Lanterna faz campanha para rebaixamento com apenas 5 pontos. Expectativa para algum confronto dessa rodada, Rafael? Olha, é lógico que aqui para a cidade as atenções vão estar todas voltadas para o Pacaembu, o jogo do Rio Claro amanhã às 9 da noite contra o Corinthians. Pelos lados do Timão, o Mano Menezes faz aí suspense se ele vai poupar alguns jogadores. Não sei por que também, né? Porque não vem com essa de querer poupar jogador, porque vai jogar com o time do interior. Parar com essa cabeça, hein? E outra coisa, o Corinthians só está disputando o Campeonato Paulista, é o lanterna do grupo, como é que pode se dar o luxo de poupar jogador? Então ele está falando de repente de poupar o Jadson, o Romarinho, mas o Jadson já falou que ele quer jogar para pegar um ritmo de jogo, uma sequência de jogos. Já pelo lado do Rio Claro, o Fael Júnior tem à sua disposição os retornos, né, do Samuel, volante, e também do meia Léo Costa. O Rio Claro não deve ter segredo não. Kleber, Carlinhos, Renan, Marcos Vinícius e Thiago Christian. Depois Samuel, Nando Carandina, Léo Costa vai ganhar o lugar do Patrick novamente no meio campo, eu, Rafael Costa, e na frente Robson e André Luiz. Esse deve ser o Rio Claro que enfrenta o Corinthians amanhã no Pacaembu. Muito bem. Um pontinho, viu, Poliana? Um pontinho deixa o Rio Claro ainda na segunda posição do grupo. Muito bem, vamos torcer então, eu vou ficar dividida, hein? Vamos torcer para o Rio Claro, então. Vamos falar então agora da Série A2? Série A2, o Velo Clube também não tem vida fácil. Olha, só jogos complicados para os times da cidade nesse final de semana, viu? Pela segunda rodada consecutiva, o Velo encara um dos líderes do campeonato da Série A2. Então vamos dar uma olhada aí, quem pega quem no final de semana. Campeonato Paulista da Série A2, 9ª rodada, começando amanhã às 10 da manhã com Mirassol e Guarani, Red Bull e Velo Clube em Campinas. Às 4 da tarde tem Ferroviária e Marília, União Barbarense e São José. 7 da noite o São Caetano pega o Rio Branco, Itapirense pega o Monte Azul. Às 8 tem Batatais e Capivariano. No domingo, 10 da manhã tem Grêmio Osasco e Santo André. Às 4 da tarde, Guaratinguetá e Catanduvense. E às 6h30, Grêmio Barueri e São Bento. A classificação traz o São Bento líder com 18 pontos, seguido de perto pelo Red Bull, que tem o mesmo número de pontos. Depois vem o Capivariano com 17 e o Batatais com 15 pontos completam o G4. Depois vem Guarani já com 14 pontos na 5ª colocação. Marília tem 14, é o 6º, Monte Azul na 7ª posição com 13, Mirassol tem 12 na 8ª colocação, o Velo Clube é o 9º colocado com 11. Mesmo número de pontos que aparece o Santo André na 10ª colocação. Muito bem. Jogo difícil para o Velo? Jogo difícil, o Red Bull é um dos líderes, tem o mesmo número de pontos que o São Bento de Sorocaba, tem 15 pontos, né? O Velo encarou o São Bento, perdeu na quarta-feira, agora encara o outro líder, que é o Red Bull, o Touro Louco, lá na cidade de Campinas, o jogo no estádio Moisés Lucarelli. O Velo ainda é uma incógnita, como é que vai ser, como é que o Carlos Rossi vai montar o seu time. Bom, menos mal é que ele tem o retorno do lateral direito Oliveira, o único lateral direito que ele tem no elenco, então vai poder escalar o Oliveira novamente, ele que cumpriu suspensão automática no jogo da quarta-feira. Também o Roberto deve estar de volta, uma vez que ele também perdeu os dois atacantes, os dois centroavantes, na verdade, tanto o Diego Perini, o Léo Souza, quanto o Bruno Fogaça, se machucaram no jogo contra o São Bento, Poliana também estão de fora, e o Diego Perini é dúvida, é um bom meio-campista, faz muita falta lá na meia cancha do Velo, então essas são as dúvidas aí, as possibilidades do Carlos Rossi para essa partida contra o Red Bull. Carlão, Oliveira, João Vitor, Bernardi e Garça, depois Samuel, Tom ou então o Diego Perini e Paulinho no meio-campo,
e lá na frente Rick, Roberto e Leleco. Esta deve ser a formação do Velo para encarar o Red Bull. Novidades com relação a uma possível crise com esse resultado? Olha, é lógico que derrotas nunca são bem-vindas e sempre geram muito alvoroço, principalmente porque o Velo já vem de 2 derrotas, né? Perdeu para um dos lanternas da competição e depois perdeu para o líder em casa. Agora vamos ver, o Velo tem 2 jogos dificílimos fora, que é o Red Bull amanhã às 10 da manhã o jogo, e depois no meio da semana contra o Monte Azul também fora de casa. O Velo, Poliana, precisa vencer para encostar de novo no G4, o campeonato é turno único, acabou, os 4 primeiros sobem, os 4 últimos descem. O Velo precisa chegar aí aos 14 pontos para beirar a zona de acesso. Mesmo assim, ainda não entra no G4, não volta ao G4. Precisa de 2 rodadas, pelo menos aí 2 vitórias para voltar. Bom, então vamos mudar de assunto, falar de basquete. Vai ter um amistoso internacional em Rio Claro, é isso mesmo? Isso mesmo, Poliana. O time de basquete masculino se prepara para a disputa da 2ª divisão da NBB, que é o Novo Basquete Brasil, e fará 2 amistosos contra a seleção do Chile. O secretário de Esportes, Reginaldo Breda, traz os detalhes para a gente. O Chile está fazendo uma grande excursão no nosso estado e escolheu algumas cidades para poder estar fazendo o seu treinamento. E Rio Claro foi uma delas. E a gente, gentilmente, precisando fazer amistoso, nossa equipe está em formação. Vamos receber a seleção chilena no sábado, às 16 horas no Felipe Caram, e no domingo, às 11 horas da manhã. Quem quiser participar e assistir os jogos, a entrada é franca, basta trazer um quilo de alimento para o Fundo de Solidariedade do município. Assim ajuda a nossa cidade e também assiste um bom espetáculo, Rio Claro Basquete e Seleção Chilena. Já que a gente tem uma competição muito difícil, que é a Liga Ouro de Basquete, que começa no mês de março, e a equipe nossa não fez ainda nenhum jogo oficial e nem amistoso, vai ser uma grande oportunidade para ver como os nossos atletas estão preparados para a próxima competição, que começa logo em seguida aos amistosos. O elenco foi renovado, né? A gente procurou trazer um norte-americano no lugar do Brown, para não ter a preocupação com a armação da equipe. 2 pivôs foram contratados, o Estevão e o Moço, que já jogaram NBB por vários anos. Manteve o Stabile e mais alguns atletas, e a gente também vai dar oportunidade ao nosso Sub-19, fazendo a formação da equipe junto com a garotada também. Muito bem. Repetindo o horário, então, e o local, Rafael? São 2 jogos, um deles amanhã às 4 da tarde, o outro no domingo às 11 da manhã, sempre no Felipe Caram. Entrada franca, viu, Poliana? Um quilo de alimento, um quilo de alimento, o pessoal entra, confere esse amistoso, né? Um time todo reformulado, apenas 4 jogadores que permaneceram aí da equipe do ano passado, entre eles o Vinícius Sossar, o Luizinho, o Rafael Stabile e também o Caio. São esses 4 jogadores que ficaram do time do ano passado. O restante são todos novos, inclusive o Ricks, que é o norte-americano armador que foi contratado para o lugar do Brown. Bom, a gente fala agora então de vôlei. Os meninos de Rio Claro foram jogar no Sul, é isso? No Rio Grande do Sul? Isso mesmo, foram lá ao Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. O time jogou contra o Vôlei Sul Paquetá e perdeu ontem à noite por 3-0 na primeira partida aí dessa mini excursão que o time está fazendo pelo sul do país. As parciais foram de 21-19, 21-19 e 21-14. Amanhã a equipe volta à quadra às 8 da noite em Bento Gonçalves contra a equipe local. Muito bem, Rafael. A gente volta na segunda-feira com mais informações do esporte. Isso, certamente todos os detalhes aí de Red Bull e Velo Clube, de Corinthians e Rio Claro, focando principalmente aí esses 2 jogos. Bom final de semana a todos, a gente se vê na segunda. O diretor da redação vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, as estreias do cinema.